Vamos abrir a palavra, irmãos, em Salmos, de número 27, o verso 4. Uma coisa peço ao Senhor, e a buscarei, que eu possa morar na casa do Senhor todos os dias da minha vida, para contemplar a beleza do Senhor e meditar no seu templo. Amém? Oremos ao Senhor, curvemos nossas cabeças. Querido Pai, te louvamos, Pai, por mais esse momento que o Senhor nos reúne para falar a cada um de nós. Senhor, estamos aqui nessa noite, aos seus pés, com o nosso coração rendido a Ti, Senhor. Por isso nós, nesse momento, Senhor, rogamos a Ti que todas as artimanhas do inimigo para confundir a nossa mente está repreendida no nome de Jesus, para que a Tua palavra, Senhor, encontre caminho na nossa mente, desça para o nosso coração e frutifique para a glória do Seu nome, Senhor. Nós queremos, Senhor, que nesse momento o Senhor tire todas as pedras do nosso coração, para que a Tua palavra possa assentar-se no nosso coração para frutificar para a Tua glória. Então, Senhor, nesse momento que a Tua igreja reunida aos Seus pés, nós Te clamamos, visita cada um de nós. Ó Senhor, como nós precisamos de uma visitação do Senhor para avivar as nossas vidas, Senhor. Como os Teus filhos nesses últimos tempos, Senhor, têm vivido uma vida frustrada, uma vida não alegre, Senhor. Pai, nós precisamos do socorro do Senhor, porque a nossa alegria é Cristo. Tudo que nós temos é Cristo. Então nós devemos ser um povo alegre, nós devemos ser um povo que glorifica o Teu nome. Mesmo nas tribulações, Senhor, nós podemos glorificar o Teu nome, porque nós não estamos olhando as circunstâncias, nós estamos olhando para o Senhor. Por isso nos ajude, Senhor, visita cada um de nós, constrange o nosso coração, Senhor, mas não nos deixe do jeito que nós estamos vivendo, Senhor. Nós queremos um real encontro com o Senhor. Por isso nos ajuda, Pai. É o que nós Te pedimos nessa noite, em nome do Teu Filho amado, Jesus Cristo. Amém. Amém, irmãos. Irmãos, eu quero chamar a nossa atenção para tudo aquilo que o Senhor falar aos nossos corações nessa noite. Nenhum de nós vamos poder pegar tudo aquilo que o Senhor vai falar conosco, mas o Senhor vai dar porções para cada um de nós. E esse salmo, esse verso 4 que nós lemos, ele começa falando assim: uma coisa peço ao Senhor. E aqui, irmãos, já quero chamar a nossa atenção. Como nós somos um povo que queremos muitas coisas. Irmãos, pensa num povo que parece que abraçar o mundo, pede para o Senhor tantas coisas, mas nós precisamos ter o coração do salmista aqui, uma coisa, nós somos um povo de uma coisa só, Cristo Jesus. Sabe? Se nós tiver Cristo realmente no nosso coração, transbordando em nós não precisamos de mais nada nesse mundo. Cristo é tudo para nós. Cristo é suficiente para a nossa vida nessa terra, enquanto nós estivermos aqui. Sabe, Ele vai ser Ele é o nosso alimento, Ele é a nossa força, Ele é tudo para nós. E nós precisamos ter essa consciência. Então, irmão, nós precisamos ir para Deus buscando uma coisa só: Senhor, eu quero Cristo. Sabe, como Jacó, lá no vale de Jaboque, onde ele se agarra com o anjo e prende o anjo ali nos seus braços, e o anjo diz: solta-me, porque está chegando o dia, e ele diz: eu não te solto enquanto você não me abençoares. Sabe, nós precisamos ter essa garra diante do Senhor. Senhor, revela Cristo para mim, porque senão eu não vou poder suportar mais essa vida, Senhor. Sabe, então nós devemos ser um povo de uma coisa só. Mas também o texto segue dizendo assim: e a buscarei. Sabe, pedir ao Senhor, revela Cristo, e buscar. Porque muitas vezes nós podemos querer: Senhor, revele Cristo para nós, mas nós estamos de braços cruzados. Sabe aonde que
o Senhor vai revelar Cristo para cada um de nós? Aqui, ó, na palavra dele. Esta é a palavra do Senhor, né? Então, tudo que nós precisamos, então nós precisamos pedir, Senhor, revela Cristo, e buscar, se empenhar. Se nós formos diligentes na nossa busca, então nós vamos encontrar o Senhor, né? E o texto segue dizendo assim, irmãos, que eu possa morar na casa do Senhor todos os dias da minha vida, para contemplar a beleza do Senhor e meditar no seu templo. Sabe, irmãos, será que nós temos contemplado quem é o Senhor para nós? Será que nós temos contemplado a graça, a glória do Senhor? Sabe, quando nós contemplamos o Senhor, nós vamos poder ver toda a beleza dele, toda a suficiência dele, e nada vai faltar para nós, porque Cristo é suficiente, irmãos. E a última palavra aqui, meditar. Sabe, como falta isso para nós, irmãos? Nós buscamos, nós temos até muitas vezes o costume de ler a palavra. Lemos a palavra como se nós estivéssemos lendo um livro, mas nós não meditamos na palavra. Nós devemos ser as pessoas diligentes, onde nós possamos num dia olhar um versículo, contemplar aquele versículo, porque naquele versículo nós vamos contemplar Cristo naquele momento, onde nós estamos ali diante da palavra do Senhor, nós vamos contemplar tudo aquilo que Cristo é para nós. Mas durante o dia nós precisamos meditar naquilo que nós lemos pela manhã. Sabe, será que isso tem sido algo para nós? Então, irmãos, é um alerta para cada um de nós, para mim e para você, que nós precisamos ser homens de uma coisa só, mulheres de uma coisa só, que é Cristo, e meditar nessa palavra, sabe, para que nós possamos crescer na graça e no conhecimento do Senhor. Então, irmãos, com esse aspecto de nós podermos meditar, contemplar o Senhor nas nossas vidas e meditar na palavra do Senhor, que nós teremos a oportunidade de passarmos toda essa semana meditando naquela porção que o Senhor depositar no teu coração. Que precioso isso, irmãos. Vamos então colocando essas questões para nós muito séria, que se nós viemos aqui hoje buscar muitas coisas, nós já chegamos errado, porque nós viemos aqui hoje para buscar uma coisa só, Cristo Jesus para as nossas vidas, né? Então vamos abrir a palavra do Senhor, irmãos, no Evangelho de João, capítulo de número 4. Vamos ler a partir do verso 1. Quando, pois, o Senhor veio a saber que os fariseus tinham ouvido dizer que ele, Jesus, fazia e batizava mais do que os discípulos de João, se bem que Jesus mesmo não batizava, e sim os seus discípulos. Deixou a Judéia, retirando-se outra vez para a Galiléia, e era-lhe necessário atravessar a província de Samaria. Chegou, pois, a uma cidade samaritana chamada Sicar, perto das terras que Jacó dera a seu filho José. Estava ali a fonte de Jacó, cansado da viagem. Assentara-se Jesus junto à fonte, por volta da hora sexta. Nisto veio uma mulher samaritana tirar água. Disse-lhe: dá-me de beber, pois seus discípulos tinham ido à cidade para comprar alimento. Então ele disse à mulher samaritana, Então lhe disse a mulher samaritana: como, sendo tu judeu, pedes de beber a mim, que sou mulher samaritana? Porque os judeus não se dão com os samaritanos. Replicou-lhe Jesus: se conheceras o dom de Deus, e que é que te pede, dá-me de beber, tu lhe pedirias, e ele te daria água viva. Respondeu-lhe ela: Senhor, tu não tens com que tirar, e o poço é fundo. Onde, pois, tens água viva?
És tu porventura maior do que Jacó, o nosso pai, que nos deu o poço, do qual ele mesmo bebeu, e bem assim seus filhos e seu gado? Afirmou-lhe Jesus: quem beber desta água, tornará a ter sede. Aquele, porém, que beber da água que eu lhe der, nunca mais terá sede. Pelo contrário, a água que eu lhe der será nele uma fonte a jorrar para a vida eterna. Disse-lhe a mulher: Senhor, dá-me dessa água, para que eu não mais tenha sede, nem precise vir aqui buscá-la. Disse-lhe Jesus: vai, chama teu marido e vem cá. Ao que lhe respondeu a mulher: não tenho marido. Replicou-lhe Jesus: bem disseste, não tenho marido, porque 5 maridos já tivestes, e esse que agora tem não é teu marido. Isso disseste com verdade. Amém? Até aqui, quero chamar a atenção para nós. Como o Senhor é precioso e como o Senhor provoca o nosso coração. Sabe, irmãos, como o Senhor provocou o coração dessa mulher samaritana, né? Uma pecadora, que ela já tinha e aqui nós precisamos pegar a passagem literal e trazer para a nossa realidade espiritual, né? Então essa mulher, ela foi buscar água, mas ela tem um encontro com Jesus. Ela tem uma conversa com Jesus, e o Senhor sempre provocou o coração dela não para mostrar, porque o Senhor já conhecia o coração dela, mas o Senhor quis expor para ela o coração dela. O que estava no coração dela? Ela já tinha, e aqui nós podemos ver, irmãos, ela já tinha passado por 5 maridos, e aquele que ela tinha não era dela. Então o desejo no coração dessa mulher era querer ser feliz, pela sua própria força, pela sua própria. Então o Senhor disse: minha filha, essa angústia que você está tendo, esse desejo que você vem, e aí ela pede algo muito precioso para nós, que chama a nossa atenção, porque no verso 15, a mulher disse assim: disse-lhe a mulher: Senhor, dá-me dessa água, para que eu não mais tenha sede, nem precise vir aqui buscá-la. Ela como que clamou, dizendo: Senhor, se o Senhor não me ajudar, eu vou continuar e vou para o 6º e vou para o 7º, eu vou continuar buscando a minha felicidade, mas eu quero, se o Senhor me der dessa água viva, eu não precisarei mais vir buscar. Os irmãos entendem que o Senhor, quantas vezes o Senhor já confrontou o nosso coração naquilo que Ele quer trabalhar em nós. Quantas vezes o Senhor já nos confrontou, mas muitas vezes nós saímos de lá. Como o Senhor, Ele não nos obriga, como o Senhor não é um tirano no nosso coração, nós muitas vezes escapamos, mas nós precisamos que o Senhor exponha o nosso coração naquilo que Ele quer trabalhar, para que Ele possa ser. E essa água viva era Ele mesmo. Era Ele mesmo. Quando então essa mulher descobre que ela realmente precisava dessa água, e aí há algo interessante aqui, fisicamente, porque ela veio buscar a água. Jesus veio, parou naquela fonte porque Ele estava necessitado de água, mas ninguém bebeu desta água, porque Jesus tinha um propósito. Jesus queria saciar a sede daquela mulher, e aquela mulher não precisou mais tomar daquela água, porque Cristo foi o tudo para ela, sabe? Então para nós isso precisa chamar a atenção, irmãos, porque Cristo precisa ser o centro da nossa vida. Cristo precisa ser o contemplar nosso. Dia após dia, nós precisamos estar satisfeitos em Cristo Jesus, sabe? Porque senão, irmão, nós vamos continuar buscando água nesse mundo. Nós vamos continuar bebendo da fonte que nós mesmos vamos querer ajustar, né, nesse mundo. Nós precisamos parar de correr em prol desse mundo e buscar a fonte da água verdadeira, que é Cristo Jesus, sabe? Senhor, então nessa passagem traz algo tão precioso para nós, irmãos, que Ele é essa água que vai sedentar
o nosso desejo. Sabe, Ele precisa ser tudo para nós, né? Nós estamos aqui no capítulo 4, olha o capítulo 3, daí de João mesmo, a partir do verso 15, a partir do verso 16, irmãos, 3,16, olha o que a palavra de Deus diz para nós, né? Porque Deus amou ao mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito para que todo que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Porquanto Deus enviou o seu Filho ao mundo, não para que julgasse o mundo, mas para que o mundo fosse salvo por ele. Oh, irmãos, Jesus não veio nos condenar, Jesus veio para nos salvar. Jesus veio para trazer um alento para o nosso coração. Jesus veio para dar um alimento que nós necessitamos. Sabe, essa angústia do nosso coração, de buscar tantas coisas, de buscar tantos objetivos que nós temos aqui, e nós sempre vamos estar frustrados, sabe? O nosso desejo é de conquistar esse mundo todo, mas irmãos, Cristo é suficiente. Cristo substitui no nosso coração esse mundo inteiro, né? Como diz lá em Lucas capítulo 9, né? Se alguém quiser vir a mim, negue-se a si mesmo, dia a dia tome a sua cruz e siga-me. Quem quiser salvar a sua vida, perderá, e aquele que perder a vida por minha causa, achará. Que aproveita o homem ganhar o mundo inteiro e perder a sua alma, ou causar dano a si próprio. E é isso que acontece, irmão. Se nós não tomarmos a nossa cruz como esta mulher, se os irmãos continuarem lendo, os irmãos vão ver que essa mulher realmente ela tomou posse dessa verdadeira água e foi na cidade e deu um testemunho dizendo assim: olhem, eu encontrei o Messias, eu encontrei aquele que viria para nos salvar, né? Então, que testemunho precioso, irmãos. E nós precisamos, por quê? Porque Deus amou o mundo de tal maneira que Ele deu para nós Cristo Jesus. E se Deus, aquilo que Deus dá, irmãos, é suficiente. Deus, Ele conhece a nossa estrutura, Ele sabe quem nós somos, e aquilo que Ele nos dá, Ele é suficiente para nós. Ele tinha o melhor lá nos céus, o Filho amado, o Filho eterno, o Filho, o unigênito, né? E Ele vai e coloca aquele Filho na cruz, tá? Tendo aquela separação, aquela angústia daquele filho lá no Getsêmani, orando, derramando gotas de sangue, pela angústia de que ele iria se separar do Pai. Eternamente eles viveram juntos em união, mas naquele momento que os nossos pecados foram colocados sobre ele, Deus virou o rosto para ele. Por isso que ele clama naquela cruz: Deus meu, por que me desamparastes? Sabe? Foi porque Deus desamparou naquele momento Jesus Cristo, porque o meu e o teu pecado foi colocado sobre o nosso Senhor. Ô, irmão, nós precisamos contemplar isso, para que nós realmente possamos ver quem é esse Senhor que quer transformar as nossas vidas. Quando nós contemplar o Senhor, dizendo assim, nós vamos ver que Ele é suficiente, que nós não precisamos mais nada nesse mundo, somente Cristo Jesus. Aí nós vamos poder ser bênção aonde nós estiver. Aí nós vamos poder ser bênção no nosso serviço, nós vamos ser bênção nos nossos estudos, aonde nós estivermos, na nossa vida secular, irmão, nós vamos poder ser bênção, porque aonde nós estivermos, nós vamos emanar o bom perfume de Cristo para as pessoas, e nós vamos poder ser luz para as pessoas, nós vamos poder ser sal para as pessoas, ter um sabor especial, aonde as pessoas vão ter prazer de conversar conosco. Você vai conversar com uma pessoa do mundo, o que ela fala? Reclamação, reclamação e reclamação. Governo, sistema do mundo, sistema, está tudo errado. Agora, quando Cristo for suficiente para nós, nós vamos poder dizer assim: glória a Deus que esse mundo está andando do jeito que ele está andando, porque glórias a Deus o Senhor está voltando. Tá? E aí nós vamos poder dizer assim para os nossos entes queridos, aonde nós estivermos, creia no Senhor, porque senão você vai ficar
O Senhor virá buscar a sua igreja e eu estou incluído nela. Sabe? Olha que precioso isso, irmãos. Então, irmãos, Deus amou o mundo de tal maneira que deu. E o objetivo de Cristo não é condenar você e eu. Por mais pecadores que nós somos, Cristo veio para nos salvar. Ele veio com um único objetivo: salvar nós, todos nós, sabe? Para que então a vida dele possa ser manifestada em cada um de nós. Agora, como sucedeu isso, irmãos? Como sucedeu essa salvação plena, essa salvação preciosa, esse Cristo maravilhoso? Aí nós precisamos olhar alguns textos lá no Velho Testamento. E eu gostaria que nós fôssemos lá para Ezequiel 36. Vamos ler a partir do verso 25, irmãos. Essa é uma profecia que foi dada a Ezequiel muito antes da volta do nosso Senhor Jesus Cristo. Mas ela foi dada especialmente para a igreja. Depois que Jesus foi exaltado, glorificado, aí ele envia o seu Espírito e aí a igreja nasce. E aqui nós precisamos compreender, irmãos, a partir do verso 25, a palavra nos fala assim: então aspergirei água pura sobre vós, e ficareis purificados de toda a vossa imundícia, e de todos os vossos ídolos vos purificarei. Amém? Então, irmãos, vamos trazer à memória aqui a mulher samaritana. O que estava acontecendo com aquela mulher samaritana? Então a palavra, o Senhor deu aquela palavra a ela, dizendo assim: se você pedir, eu te darei água viva. E a água viva que eu vou te dar vai ser uma fonte para jorrar para a tua vida eterna, né? Então ela disse: Senhor, me dê dessa água, me dê, Senhor, eu quero dessa água. Então o Senhor revela o que estava no coração dela. Diz assim: vai e busca o teu marido. Senhor, eu não tenho marido. Aí o Senhor então confronta ela e diz: exatamente, você não tem marido, você já passou por 5 e esse que você tem agora não é teu. Então, irmãos, o Senhor jogou ao coração dela, expôs o coração dela para mostrar para ela como que ela estava. E aqui a palavra de Deus, que é essa água viva, vai vir ao nosso coração e vai expor o nosso coração para que então nós possamos pedir a purificação do Senhor, pela obra que Ele realizou por cada um de nós. Então, irmãos, essa água pura, essa água que foi aspergida sobre nós, é a palavra de Deus que veio e nos purificou de todas as nossas imundícias, porque expôs. E aí nós clamamos assim: Senhor, como aquela mulher, realmente, Senhor, eu sou um pecador, mas eu preciso do Senhor. Então o Senhor, na sua graça, purifica aquela mulher, né? Então, irmãos, a partir desse momento em que houve um arrependimento da nossa parte, houve um contemplar do Senhor, houve uma verdadeira comunhão com o Senhor em arrependimento, aí então o segundo passo que o Senhor vai fazer no nosso coração, vai dizer assim, o verso 26, dar-vos-ei coração novo, porei dentro de vós espírito novo, tirarei de vós o coração de pedra e vos darei um coração de carne. Olha a operação de Deus em nós. Olha o que o Senhor está fazendo conosco, irmãos. Quando nós cremos, Senhor, eu quero, Senhor. Então Ele vai tirar o nosso coração de pedra, Ele vai nos dar um espírito novo, porque o nosso espírito, naturalmente, nós nascemos espiritualmente morto para Deus. Porque o nosso espírito, lá no Jardim do Éden, irmãos, quando os nossos primeiros pais pecaram, né, o espírito, houve uma separação de Deus, porque o nosso espírito morreu naquele momento. Porque Deus disse para Adão, se o dia que você comeres da árvore do conhecimento do bem e do mal, certamente você vai morrer. E eles comeram. Fisicamente eles não morreram, mas espiritualmente eles morreram para Deus, porque o Senhor teve que expulsar eles do Jardim do Éden. Eles não puderam mais ter comunhão com o Senhor. Então, irmãos, quando nós cremos na obra de Cristo, lá na cruz que nós vamos ver logo mais à frente, então
essa comunhão vai ser restaurada, porque Deus, aqui na sua palavra, vai falar que Ele vai nos dar um coração novo e vai nos dar um espírito novo. Vai tirar o coração de pedra e nos dar um coração de carne, um coração moldável, um coração onde Ele vai poder trabalhar, um coração que realmente não vai negar o seu Senhor. Sabe, então isso é maravilhoso, irmãos. Mas não termina aí não, irmãos. No verso 27 diz assim: porei dentro de vós o meu espírito, e fareis que andeis nos meus estatutos, guardeis os meus juízos e os observeis. Então a partir daqui, irmão, a partir desse momento em que eu nasci de novo, que eu criei na obra de Cristo, irmãos, o Espírito Santo vem fazer morada dentro de mim. E o Espírito Santo é aquele que vai me conduzir. Eu não tenho mais condições de viver nesse mundo do meu jeito, porque você e eu temos o Espírito Santo dentro de nós. E o Espírito Santo tem um único objetivo, irmãos: revelar Cristo para nós, mostrar as belezas de Cristo, para que nós possamos contemplar e meditar nesse Senhor maravilhoso, né? Então, irmãos, como o Senhor é precioso para nós, como o Senhor. Agora, o que nós precisamos é considerar na nossa vida: isso tem acontecido já? Isso já é uma realidade em mim? Então precisa haver mudança, irmão. Porque se eu tiver do mesmo jeito que eu estive ontem, tem algo de diferente. Se eu continuo na prática do pecado, tem algo de diferente. Eu continuo sendo escravo do pecado. Isso não é realidade para nós mais. Podemos pecar sim, porque nós não, a partir do momento em que nós nascemos de novo, nós não somos perfeitos. Enquanto nós estivermos nessa carne, haverá pecado. Mas pecado involuntários, pecado porque nós estamos na carne, a carne pecaminosa. Nós vamos pecar, mas quando nós fizer algo que afronte o Senhor, o Espírito Santo já vai falar conosco, para que isso não, para que o nosso pecado, o sol não se ponha sobre o nosso pecado. Então será um caminho rápido de restauração, porque o sangue de Cristo, irmãos, nos purificou de todo o nosso pecado e nos purificará, né? Agora o que nós precisamos é: aconteceu já isso conosco? Se não aconteceu, há tempo de acontecer, há tempo de clamarmos ao Senhor e dizer: Senhor, eu quero nascer de novo. Eu creio, Senhor, que Cristo Jesus é o meu Senhor, sabe? Assim como você já ficou desesperado com esse encontro que você teve já com o Senhor, a ponto de você ficar desesperado, como ficou Isaías, né? Vamos ver o texto de Isaías, logo para trás aí, irmãos. Isaías capítulo 6, verso 1 em diante. No ano da morte do rei Uzias, eu vi o Senhor. E aqui chama a atenção para nós, né? Será que nós temos visto o Senhor, né? Assentado sobre um alto e sublime trono, e as asas das suas vestes enchiam o templo. Serafins estavam por cima dele, cada um tinha 6 asas, com 2 cobriam o rosto, com 2 cobriam os pés, e com 2 voavam. E clamavam uns para os outros, dizendo: Santo, Santo, Santo é o Senhor dos exércitos, toda a terra está cheia da sua glória. As bases do limiar se moveram, e a voz do que clamava, e a casa se encheu de fumaça. Então disse eu: ai de mim, estou perdido, porque sou homem de lábios impuros. Habito no meio de um povo de impuros lábios, e os meus olhos viram o Rei, o Senhor dos exércitos. Que visão, irmãos! Nós já tivemos um encontro com o Senhor e nós já nos desesperamos de olhar quem é o Senhor e quem somos nós. Ô irmão, quando isso acontecer, sabe? Então, Isaías aqui, ele teve essa revelação de quem era o Senhor. Então ele se desesperou porque ele viu quem ele era, irmãos.
Ele era um pecador, ele era um miserável, ele era uma pessoa que não tinha condições nenhuma de estar ali naquele momento, e ele teve aquela visão, sabe? E nós, irmãos, quando nós vimos o Senhor, quando a gente vê o Senhor, a gente vai ver como é que nós somos, quem era nós. E o Senhor então vem com a sua graça, a bondade, coloca a mão sobre nós e diz: tu és meu filho, porque eu fiz uma obra perfeita por você, e você agora está limpo, você não é mais esse impuro, você é meu filho, sabe? Assim como aconteceu quando houve esse desespero, né? Houve esse desespero, então quando houve esse desespero, houve arrependimento. Então aconteceu algo no verso 6. Então um dos serafins voou para mim, trazendo na mão uma brasa viva, que tirara do altar com uma tenaz. Com a brasa tocou na minha boca e disse: eis que tocou os teus lábios, e a tua iniquidade foi tirada, e perdoado o teu pecado. Perdoado o teu pecado. Será que nós já ouvimos isso? Agora deixa que vá para Isaías, esse mesmo livro, lá para o capítulo de número 53. Olha que precioso, irmãos. Veja o que está acontecendo aqui no capítulo 53, verso 4. Fala assim: certamente Ele tomou sobre si as nossas enfermidades, as nossas dores levou sobre si, e nós o reputávamos por ferido, por aflito, ferido de Deus e oprimido. Mas Ele foi transpassado pelas nossas transgressões e moído pelas nossas iniquidades. O castigo que nos traz a paz estava sobre Ele, e pelas suas pisaduras fomos sarados. Todos nós andávamos desgarrados como ovelha, cada um se desviava pelo caminho, mas Deus fez cair sobre ele a iniquidade de nós todos. Amém? Olha o que Jesus traz para nós. Diz assim, ó: todo pecado, tudo aquilo que te oprimia, foi colocado em mim lá na cruz. Você está livre. Você é um homem livre para me amar. Você é um homem livre agora para contemplar. Você é uma mulher livre para contemplar a minha beleza, a minha glória. Você está livre, né? Então a gente olha aqui todas essas profecias, irmãos. Será que isso aconteceu? Será que isso é real para nós? Vai para Romanos, para os irmãos ver. Romanos capítulo de número 6. Olha o que diz aqui a partir do verso 3. Ou porventura ignorais que todos nós que fomos batizados em Cristo Jesus, fomos batizados na sua morte? Fomos, pois, sepultados com Ele na morte pelo batismo, para que, como Cristo foi ressuscitado dentre os mortos pela glória do Pai, assim também andemos em novidades de vida. Porque se formos unidos com Ele na semelhança da sua morte, certamente seremos também na semelhança da sua ressurreição. Amém? Veja só, irmãos, nós vimos a profecia que o Senhor iria aspergir água pura sobre nós e nós ficaríamos purificados. E Ele nos daria um coração, Ele tiraria o nosso coração de pedra, nos daria um coração de carne, nos daria um espírito novo, aonde Ele poderia receber cada um de nós poderia receber Ele dentro do nosso coração. Veja que precioso isso, mas aqui nós podemos ver agora a concretização, porque, irmãos, naquela cruz, quando Cristo foi levantado naquela cruz, quando até o meio-dia, ele foi levantado da terra na cruz, 9 horas da manhã até o meio-dia, ele fez expiação pelos nossos pecados. Mas do meio-dia até as 3 horas, o nosso pecado, a nossa iniquidade, o castigo que nos trazia, que nos separava de Deus, que nós éramos inimigos, tudo aquilo que era contra Deus das nossas vidas, foi colocado sobre o nosso Senhor Jesus. Por isso que ao meio-dia houve trevas, porque Deus vira o rosto, e o Senhor então houve aquela separação, aquele desespero dele, né, por ter
por não ter mais comunhão. E por isso que aqui fala que nós fomos batizados com Ele naquela morte. Sabe, nós fomos batizados. Por que isso, irmãos? Porque se nós morrêssemos, se Cristo não fosse para aquela cruz, nós morreríamos e a morte teria poder sobre nós. Então nós precisaríamos ter um substituto que não tivesse pecado. Cristo se oferece, vai para aquela cruz, né, sem pecado nenhum. Então quando Ele morre, nós todos fomos junto com Ele. Quando Ele chega lá na morte, agora entrou alguém que não tem pecado na morte. E agora? A morte teve um grande problema, porque ela teve que devolver, ela não pôde reter. Se nosso Senhor tivesse uma vírgula de pecado, a morte teria poder sobre Ele, mas Ele não teve. E assim então o Pai ressuscitou o nosso Senhor Jesus, e juntamente com Ele nos ressuscitou. Irmãos, agora nós não temos mais como viver debaixo da escravidão do pecado. Por quê? Porque a morte não tem mais domínio sobre nós, a não ser que nós queiramos, a não ser que nós não desejemos mais ter uma vida com o Senhor. Afinal de contas, eu quero viver nesse mundo. O Senhor vai deixar nós viver nesse mundo do jeito que nós quisermos, mas a salvação está aí para todos nós, né? Então, irmãos, no verso 5 fala assim: porque se formos unidos com Ele na semelhança da sua morte, certamente seremos também na semelhança da sua ressurreição. Então é muito claro que nós morremos com Cristo e que nós fomos ressuscitados juntamente com Cristo. Mas o verso 6 vai dizer assim, irmãos: sabendo isso, que foi crucificado com Ele o nosso velho homem, para que o corpo do pecado seja destruído e não sirvamos o pecado como escravo. Porquanto quem morreu está justificado do pecado. Nem eu, nem você tem mais o direito, irmãos, de viver na prática do pecado. Não podemos mais, porque nós fomos libertos, a não ser que essa salvação seja uma salvação somente na nossa mente, ela não tenha descido para o nosso coração, né? Agora, se ela desceu para o nosso coração, e se nós realmente temos contemplado isso, irmãos, não tem pecado mais que nos afronte, sabe? Nós vamos viver para a glória do Senhor. Temos condições de viver para a glória do Senhor. Temos condições de ser luz desse mundo, porque agora Cristo veio habitar em mim e em você. Sabe o que diz lá em João, em João não precisamos ir lá, mas lá em Evangelho de João, capítulo de número 14, verso 23, diz assim, o Senhor Jesus dizendo assim: se alguém me ama, guarda a minha palavra, e meu Pai o amará, e viremos para Ele e faremos nele morada. Tem algo mais precioso nesse mundo do que isso, irmão? Nós temos o Pai e o Filho no Espírito vivendo dentro de nós. Esse Senhor que controla esse universo, esse Senhor que controla a política do mundo, esse Senhor que controla tudo, irmãos, habita dentro de mim e de você. Será que nós temos contemplado, irmãos? Irmãos, se nós contemplar isso, não tem como nós não glorificar o nome do Senhor o tempo todo, clamar pela graça e misericórdia do Senhor o tempo todo. Não há tribulação que fique na nossa frente, porque em todo tempo nós vamos glorificar o Senhor, em todo tempo nós vamos clamar pela visitação dEle. E aí ele diz assim, quando lá naquela grande comissão, né, que ele diz assim para nós ir, darmos testemunho, e Ele estaria conosco todos os dias até a consumação. Irmãos, esse Senhor que fez essa obra, garantiu que estaria conosco até a consumação. E Ele não é homem para mentir. Ele é esse Senhor que nos acompanha todo o tempo na nossa vida. Agora nós precisamos tomar uma posição diante disso tudo. Tudo isso que se fazer sentido para nós, essas palavras que nós ouvimos,
se elas fizerem sentido para nós, precisa haver primeiramente, um arrependimento nas nossas vidas, porque nós temos vivido de forma inadequada diante desse Senhor que fez tudo isso para nós. Temos que começar por aí, irmãos, arrependimento, porque nós estamos glorificando, nós estamos contemplando, nós estamos meditando de quem é esse Senhor. Quem é esse Senhor e quem somos nós? Precisa haver essa consciência, irmãos. Mas o texto não para por aqui, irmãos. Nós não somos, como eu falei, o nosso velho homem foi com ele crucificado. O nosso, para quê? Para que nós não servimos mais o pecado como escravo, porque um escravo não tem domínio de si mesmo. O direito do escravo é não ter direito, não é isso? É não ter direito, mas nós fomos libertos. Cristo Jesus, na sua obra perfeita, nos libertou. Agora, como é que vai ser? Olha o verso 8 aí. Ora, se já morremos com Cristo, cremos que também com Ele viveremos. Tá? Se nós morremos, se nós cremos, a palavra do Senhor é tão preciosa, sempre vai colocar assim, se você quiser, se já morremos, né? Para que nós possamos fazer uma autoavaliação nossa, eu já morri com Cristo, então, se eu creio que eu morri, automaticamente eu tenho que crer que eu estou vivendo com Ele. E se eu estou vivendo com Ele, por que é que eu ainda tomo decisões sem consultar esse Senhor na minha vida? Por quê? Sabe? Contemplação, meditação, sabe? Precisa haver em nossas vidas essas verdades, irmão, porque senão nós vamos andar de forma inadequada diante do Senhor. Então, se nós cremos que já morremos com Ele, né, nós também viveremos com Ele. Agora, pule aí para o verso 11. Assim também vós, nesse mesmo capítulo, assim também vós considerai-vos mortos para o pecado, mas vivos para Deus em Cristo Jesus. Então, nós devemos nos considerar mortos para o pecado. A natureza vai chegar em nós, aquilo que nós herdamos de Adão, que nós éramos escravos, como a samaritana. A samaritana, ela foi liberta da escravidão do matrimônio. Ela tinha essa tendência de querer, de não se satisfazer com mas ela ia mudando até que ela buscasse uma satisfação e ela passaria a vida toda e nunca iria ficar satisfeita. E assim somos nós, irmãos. Na nossa natureza de pecado que o Senhor nos deu, que nós nascemos, que nós herdamos dos nossos pais, né? Avareza, idolatria, feitiçaria, inimizade, tudo isso nós herdamos. Então, irmãos, nós precisamos ter consciência de que nós éramos escravos disso e não poderíamos nos libertar, mas hoje nós temos uma libertação, porque nós morremos com Cristo e cremos que vivemos com Ele. Então nós não precisamos mais, né? Nós precisamos agora, nós precisamos nos considerar mortos para o pecado. Quando o pecado bater em nós, o velho Valdecir não existe mais. O Valdecir morreu para você, pecado, né? E temos que tomar a nossa cruz e seguir o Senhor, nunca se afastando dele, né? Então, mas ele segue assim, dizendo assim, irmão, no verso 12: não reine, portanto, o pecado em vosso corpo mortal, de maneira que obedeçais às suas paixões, nem ofereçais cada um os membros do seu corpo ao pecado como instrumento de iniquidade, mas oferecei-vos a Deus como ressurreto dentre os mortos, e os vossos membros a Deus como instrumento de justiça. Os irmãos percebem? Aquilo que nós éramos, não somos mais. Agora nós precisamos ter consciência de que nós precisamos glorificar a Deus no nosso corpo, na comunhão da igreja, porque o Senhor vai trazer, quando nós cremos no Senhor, Ele nos incumbiu de algumas tarefas para nós exercer na igreja, né?
Então, nós precisamos oferecer o nosso corpo, né? Quando nós oferecíamos o nosso corpo para o pecado, agora nós fomos libertos, agora nós temos condições de oferecer o nosso corpo ao Senhor, como instrumento de justiça. Sabe? Irmãos, como isso precisa ser real para nós. E eu quero encerrar com o texto que iniciou-se, de Salmo 103. Salmo de número 103. Vamos ler os primeiros 5 versos desse salmo. Bendize, ó minha alma, ao Senhor, e tudo que há em mim, bendiga ao seu santo nome. Será que isso tem acontecido, irmãos, com as nossas vidas? Bendizer a nossa alma, isso quer dizer, nós temos total satisfação em Deus, nós temos total alegria de confessarmos o nome do Senhor, porque é isso que está falando. Bendize, se alegra a minha alma ao Senhor, tudo que há em mim. Será que nós temos consciência disso, irmãos, que tudo que há em nós tem que bendizer o nome do Senhor, tem que glorificar o nome do Senhor? Será que isso é real para nós, irmãos? E aí o verso 2 vai dizendo assim: bendize a minha alma ao Senhor e não te esqueça de nenhum só dos seus benefícios. Sabe, aqui entra a contemplação. Será que nós temos contemplado os benefícios que o Senhor tem trazido para nós? Será que nós temos contemplado a obra de Cristo, o sofrimento daquele Senhor maravilhoso para nós? Será que isso é uma realidade? Será que nós temos tido nós podemos bem dizer, se alegrar com tudo isso e não se esquecer de nenhum só dos benefícios dele para nós? E aí o verso 3 vai dizendo: é Ele, olha, é Ele quem perdoa todas as tuas iniquidades, é Ele quem sara todas as tuas enfermidades, sabe? E aqui não estou falando muitas vezes, muitas vezes quando fala enfermidades aqui, irmãos, nós olhamos enfermidades físicas, mas e o nosso coração? E a enfermidade que nós temos do nosso coração? Por que, irmão, depressão está tão evidente nesse tempo? A depressão é uma coisa que está lá no fundo, no mais íntimo do nosso coração. Nós somos um povo que está enferma, mas não o nosso corpo físico, a nossa alma, o nosso espírito, sabe? Nós estamos enfermos, mas é Ele quem sara todas as nossas iniquidades. É Ele quem sara as nossas enfermidades, sabe? E muitas vezes entra também enfermidades físicas, mas o que nós precisamos muitas vezes, irmãos, é a enfermidade da nossa alma, sabe? Quantas pessoas, por falta de perdão, têm sido massacradas, irmãos? É Cristo quem sara isso. Não adianta nós ir buscarmos, em alguma situação nós precisamos buscar ajuda profissional, mas nós temos um caminho, irmãos, que é Cristo Jesus. É Ele quem sara, né? Aí, mas o texto vai seguindo ainda, irmãos. No verso 4 vai dizendo assim: quem da cova redime a tua vida e te coroa de graça e de misericórdia, sabe? Ele nos redime da morte e Ele nos coroa, Ele nos dá da sua graça e da sua misericórdia, né? E aí o texto segue ainda dizendo assim, o verso 5: quem farta de bens a tua velhice, de sorte que a sua mocidade se renova como a da águia. Oh, irmãos, que precioso isso. Será que nós temos contemplado essas verdades tão preciosas? Se nós estivermos contemplando, e nós devemos contemplar, irmão, precisa haver mudança em nós. Precisa haver mudança em nós, sabe? Isso precisa ser algo visível nas nossas vidas, sabe?
A misericórdia, a graça e a misericórdia do Senhor está sempre junto conosco. Valdeci, eu não tenho como, não posso e tal. Eu não tenho como chegar diante do Senhor. Veja, eu falei que era o último texto, mas tem mais um texto para nós vermos. Hebreus, capítulo de número 4. Daqui nós vamos encerrar por hoje, irmãos. Hebreus capítulo 4, verso 14 em diante. Veja, irmãos, como naquele grande dia nós não vamos poder chegar para o Senhor e dizer assim: Senhor, Senhor. Não vamos poder, irmãos. Olha o que fala esse texto aqui, irmão, do verso 14, dizendo assim: tendo, pois, a Jesus, o Filho de Deus, como grande sumo sacerdote, que penetrou os céus, conservemos firmes a nossa confissão. Então, quer dizer, nós devemos confirmar, ter muita convicção de que Jesus, Ele nos salvou, e Ele está à destra da majestade, e Ele está intercedendo por nós, e vive para nos auxiliar, né? Aí o verso 15 vai dizer: porque não temos sumo sacerdote que não possa compadecer-se das nossas fraquezas, antes foi Ele tentado em todas as coisas, a nossa semelhança, mas sem pecado. Olha só, nós podemos nos achegar, porque Ele conhece a nossa estrutura, Ele passou pela nossa dificuldade, Ele sofreu fome, frio, Ele sofreu na carne as adversidades desse mundo. Ele pode socorrer você e eu, Ele pode. Então nós não precisamos esconder nada dele, dizendo assim: Senhor, o que está acontecendo comigo é impossível. Ele vai dizer assim: meu filho, olhe para mim, pegue na minha mão e vamos, clame pela graça, que nós vamos juntos passar por essa dificuldade, nós vamos juntos, porque eu sei o que você está passando, eu passei por isso. Ele é suficiente para nos salvar. Mas olha o verso 16: acheguemo-nos, portanto, confiadamente junto ao trono da graça, a fim de recebermos misericórdia e acharmos graça para socorro em ocasião oportuna. Que texto! Esse Senhor é quem nos comprou. Esse Senhor é quem chama nós filhos, sabe? Não temos como não nos achegar diante desse Senhor maravilhoso e contemplar as belezas dele. Irmãos, que o Senhor nos ajude a sermos uma igreja gloriosa diante dele, sabe? Porque lá em Isaías também, naquele texto de 53 que nós lemos, se nós seguirmos lendo, nós vamos chegar no verso 12, se não me engano, aonde a palavra de Deus diz: agradou a Deus moê-lo naquela cruz por causa de mim e de você. Agradou a Deus, por quê? Porque Deus desejava ter filhos, muitos filhos, semelhantes ao seu filho mais velho. Por isso, irmãos, que Jesus era o primogênito. E quando ele foi para aquela cruz, que ele foi glorificado, ele já não era mais o primogênito, ele não era mais o unigênito. Que antes de ir para a cruz, ele era o unigênito de Deus. Depois que ele foi para a cruz, ele se tornou o primogênito, o irmão mais velho nosso, né? O mais velho filho de Deus, aonde nós estamos inseridos agora para sermos semelhantes ao nosso Senhor. Então, irmãos, precisamos contemplar as belezas do Senhor em nossas vidas, para que realmente haja mudança em nós, haja arrependimento em nós, e vidas para que nós contemplemos o Senhor e meditemos. Duas verdades que precisam sair do nosso coração muito claro aqui nessa noite: contemplar as belezas do Senhor, contemplar aquilo que o Senhor fez para nós, e meditar no que nós somos, no que nós éramos, no que nós somos e o que nós seremos.
em Cristo Jesus. Amém? Querido Pai, nós te adoramos nessa noite, Senhor, porque a Tua palavra foi derramada a cada um de nós, Senhor. Ó Pai, quantas vidas, Senhor, veio aqui nessa noite, angustiada. Ó Senhor, quantas vidas o Senhor trouxe aqui para falar ao coração. Ó Senhor, por isso fala nesse momento, que o Teu Espírito convença, Senhor, cada um de nós, para que realmente haja um arrependimento, Senhor. Ó Senhor, eu não quero mais ser o mesmo, Senhor, eu quero mudança na minha vida, Senhor. Eu quero contemplar ao Senhor as belezas do Senhor. E eis aqui a Tua igreja também, Senhor, almejando, desejando ardentemente diante do Senhor, ser transformada, Senhor. Ó Pai, tem misericórdia de nós, Senhor. Tem situações que na nossa vida, Senhor, que nós não temos força mais, Senhor. Mas vem ser a nossa força. Pega na nossa mão, Senhor, porque nem a mão muitas vezes nós temos coragem de levantar mais para Ti, Senhor. Mas pega na nossa mão. Assim como o Senhor fez com João lá na ilha de Patmos, quando ele olhou para o Senhor e viu quem era o Senhor, ele caiu como morto aos seus pés. Mas o Senhor colocou a sua mão no ombro dele e restabeleceu as forças de João. Faz assim conosco, Senhor. Muitas vezes nós estamos prostrados e não temos mais força para levantar. Coloca a Tua mão sobre nós. Ó Senhor, visita cada um. Constrange o nosso coração, Senhor. Nós precisamos de uma visitação do Teu Espírito a cada um de nós. Nós precisamos nos jogar aos Seus pés em arrependimento, Senhor, porque nós temos visto o Senhor. Nós, como Isaías, Senhor, temos contemplado o Senhor, e nós temos visto que nós temos com os nossos lábios impuros, e nós estamos no meio de um povo de impuros lábios, Senhor, mas nós precisamos da visitação para podermos ser limpos. Ajuda, Senhor, ajuda nós, por misericórdia, Senhor. Há tempo ainda, Senhor, de arrependimento. Leva-nos ao pó e perdoe-nos o nosso pecado, Senhor. Perdoe a nossa falta de entendimento do Senhor. Perdoe, Senhor, a nossa falta de clamar pela visitação do Senhor. Perdoe-nos, Pai, e nos dê uma visão clara. Leva-nos a contemplar o Senhor. Leva-nos a meditarmos, Senhor. Ajuda, Senhor, cada um que está aqui nessa noite, para que nós sejamos uma igreja gloriosa para o Senhor. Nos ajude, Senhor. É o que nós te pedimos, Pai, no nome do Teu Filho amado, Jesus Cristo. Amém, Senhor.